Olá pessoal, tudo bem? No nosso estudo de hoje nós vamos abordar como administrar os recursos e o tempo, ou seja, como nos tornarmos um mordomo fiel. Nosso tema então é mordomia fiel, ou administrando os recursos e o tempo diante do Senhor. E qual é o nosso valor fundamental quando estamos falando sobre mordomia, sobre a boa administração do tempo e dos recursos? Nós temos como valor fundamental o seguinte tema: Deus procura homens e mulheres que são mordomos fiéis das finanças, do tempo, dos dons espirituais, em suas vidas pessoais e em sua liderança, nos seus ministérios, com o resultado de que pessoas sejam alcançadas através do Evangelho de Jesus. Deus está à procura de você. Quais são os nossos objetivos quando nós abordamos sobre a mordomia fiel, ou seja, sobre a administração dos recursos e do tempo diante de Deus? Primeiro, entender os princípios bíblicos da mordomia, da boa administração, das finanças, dos bens materiais, e nos comprometermos a sermos mordomos fiéis dos recursos confiados por Deus a nós. Segundo, refletir na nossa vida, fazemos uma reflexão da forma como utilizamos o tempo, se utilizamos o tempo de uma maneira eficaz ou mais produtiva, a fim de atingirmos o propósito dado por Deus para as nossas vidas. Reflita como você tem utilizado o seu tempo. O seu tempo tem sido utilizado de maneira mais eficaz, mais produtiva, para a glória de Deus? Será que Deus tem atingido os objetivos dele na sua vida? Será que Deus tem cumprido os seus propósitos através da sua vida? Use bem os recursos confiados por Deus a você e use bem o tempo que Deus tem dado para você. Nós só temos uma vida terrena e ela precisa ser utilizada de maneira sábia, sóbria, prudente, efetiva, eficaz, produtiva diante do Senhor. Então, o que nós vamos falar sobre isso? Nosso estudo, tem como valor fundamental a mordomia cristã, a boa administração, baseado em 4 verdades fundamentais sobre a nossa relação com a criação de Deus. Qual é o fundamento bíblico que nós temos para isso? Primeiro princípio que nós aprendemos é que Deus é dono de tudo. Eu vou repetir: Deus é dono de tudo. A maneira natural de olharmos para os bens materiais, as nossas próprias vidas, o nosso tempo, é pensar que tudo isso pertence a nós. A primeira verdade bíblica que pode te chocar e deve te chacoalhar é que dentro da mordomia cristã, da mordomia bíblica, está esse contraste dessa noção humana equivocada. Pois Deus nos ensina através da sua palavra que Ele é o dono de tudo. Considere essas palavras de Deus encontradas no Salmo 89, de 8 a 13. Eu vou ler com você. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas, ou seja, quietas, calcastes a Raabe como um ferido de morte, com o Teu poderoso braço dispersastes os Teus inimigos. Teus são os céus, Tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, Tu os fundaste. O norte, o sul, Tu os criastes. O Tabor e o Hermon, Monte Tabor, exultam o Teu nome. O Teu braço é armado de poder. Forte é a Tua mão, ó Senhor, é elevada a Tua destra. Salmos 89, de 8 a 13. O autor desse lindo poema bíblico, poema hebraico, fala diretamente sobre esse Deus, afirmando que Ele é o dono dos céus e da terra. E nós, como estamos no céu e na terra, podemos concluir que a propriedade de Deus é estabelecida pelas seguintes verdades. Primeiro, foi Ele quem criou o mundo e tudo o que nele há. Está aí no verso 11 que nós lemos desse Salmo 89. Segundo, Ele é poderoso e exaltado sobre tudo e sobre todos. Terceiro, Deus está no controle de todo o universo e de todas as forças da natureza. Nós podemos observar isso no versículo 9 do Salmo 89.
Então, o segundo princípio que nós aprendemos através desse lindo trecho da palavra de Deus é que nós somos administradores, ou seja, mordomos, gestores, fiéis, e devemos ser fiéis, leais dos recursos que Deus tem confiado a nós. Vou repetir: somos administradores, ou seja, mordomos dos recursos de Deus. Logo no seu primeiro capítulo, imediatamente após a criação da raça humana, lá no Gênesis, a Bíblia nos afirma que os seres humanos foram criados para gerir, para serem gestores dos recursos de Deus sobre a terra. Essas são as palavras de Deus para os primeiros seres humanos. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Ou seja, nós podemos concluir que Deus é dono de tudo, o que Ele mesmo criou. Como vimos agorinha, acabamos de falar do Salmo 89. Ou seja, os seres humanos são apenas administradores, mordomos, gestores da criação de Deus. E isso inclui o nosso dinheiro, as nossas propriedades materiais, a nossa família, o nosso tempo e até os nossos próprios corpos. O nosso corpo pertence ao Senhor. Por isso, o terceiro princípio elementar, fundamental que nós aprendemos sobre a mordomia cristã é que nós prestaremos conta diante de Deus. Eu e você, nós prestaremos conta diante de Deus. Na parábola dos talentos, por exemplo, Mateus 25, de 14 a 30, o proprietário dos talentos, entre aspas, chamou cada um de seus servos, os mordomos, para darem um relato do que haviam feito com os recursos que o seu senhor lhes havia confiado durante o tempo que o Senhor havia estado ausente. E em outra ocasião Jesus disse, presta atenção, Lucas 16:10, parte A: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus confiará, presta atenção no que eu vou te falar, Deus confiará mais recursos para nós, se nós formos fiéis com as pequenas quantidades que Ele nos dá agora. Com aquela pequena parte que Deus nos deu agora, ou a muita que você já tem na sua mão, lembre-se, se você for fiel nas pequenas coisas, isso é uma grande coisa para Deus, conforme diz Hudson Taylor, o grande missionário inglês, que fez uma grande diferença na nação chinesa, levando as missões evangélicas para o interior da China. Presta atenção, querido, embora Deus não volte literalmente aqui agora para exigir de nós conta de como estamos usando os seus recursos, lembre-se, somos responsáveis pelo uso sábio e eficaz dos nossos recursos materiais e do tempo em que vivemos nessa terra. A simples consciência dessa responsabilidade deve nos fazer refletir sobre o uso desses recursos em nossas vidas diárias. O quarto princípio que nós aprendemos é que a mordomia eficaz é uma habilidade aprendida. Você pode aprender a ser um mordomo fiel. Você pode aprender, à luz da palavra, a ser um bom gestor dos recursos de Deus. Você pode fazer cursos de finanças, Nós temos, por exemplo, aqui na igreja o curso CRAU, curso de finanças aplicado, desenvolvido por um pastor norte-americano através da Universidade da Família. Eu te incentivo a fazer isso. Ele tem um livro tremendo chamado O Dinheiro e um curso extraordinário chamado CRAU, curso de finanças, que a Universidade da Família oferece às igrejas, às comunidades locais. Ou seja, a mordomia eficaz é uma habilidade que pode ser aprendida. Não sabemos ao nascermos, automaticamente, como gerenciar os recursos que Deus confiou a nós, mas as Escrituras, assim como cristãos mais maduros, mais experientes, podem nos ensinar princípios essenciais para que nos tornemos fiéis mordomos daquilo que Deus tem confiado a nós. Paulo instrui seu aprendiz Timóteo a ensinar os seus discípulos sobre a mordomia fiel dos recursos materiais. Preste atenção no que Paulo diz em 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que eles não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento.
que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E que verdadeira vida é essa? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a mordomia financeira, ela é constituída de 3 princípios que nós vamos aprender. As Sagradas Escrituras nos apresentam 4 princípios de mordomia material que podem nos ajudar a gerenciar sabiamente os recursos que Deus tem provido de forma adequada para suprir as nossas necessidades, tornando-nos bênçãos para outras pessoas e principalmente você e eu, bênção para o reino de Deus. Qual é o primeiro princípio da mordomia financeira, da mordomia fiel? É o princípio do dízimo fiel. O dízimo fiel. A Escritura comanda o povo de Deus a dar o dízimo, a devolver 10% do seu rendimento, ou seja, do produto do seu trabalho a Deus, para uso no culto, no serviço dos santos, na casa do Senhor. No local onde você está sendo alimentado espiritualmente. Aquelas líderes espirituais que cuidam de você. Esse mandamento de Deus está presente na lei de Moisés, está presente no Novo Testamento. E é importante notar que a Bíblia afirma claramente que o dízimo é santo e pertence ao Senhor. Levíticos 27:30, também todas as dizimas da terra, diz a palavra de Deus, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Malaquias 3 também, de 8 a 12, é um texto bem conhecido sobre o dízimo. Esse texto rotula aqueles que não conseguem dizimar como ladrões. Muitos destacam esse aspecto negativo, mas olha atentamente para ver enumerados benefícios do dízimo a Deus a partir do versículo 10. A Bíblia diz: tragam o dízimo, todo depósito ao depósito do templo, ou seja, a casa do Senhor, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas, as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, depois de lermos esse texto tremendo de Malaquias capítulo 3, aprendemos que Deus nos autoriza a testar a sua fidelidade, trazendo os dízimos, e Ele faz 3 grandes promessas poderosas para aqueles que são fiéis através do dízimo. Primeiro, bênçãos irão transbordar aqueles que dizimam. Nós vemos isso no versículo 10, na parte B. Segundo, proteção contra qualquer coisa que possa corroer os seus recursos. Nós vemos isso claramente no versículo 11. Terceiro, uma reputação de sucesso, de conquista, de vitória, de bênção e prosperidade para aqueles que são fiéis. Nós vemos isso claramente no versículo 12. Qual é o princípio da gestão eficaz? Como é que podemos realmente ter uma gestão eficaz no nosso dia? Primeiro, o dízimo. O dízimo é o primeiro passo, mas a mordomia fiel é mais do que somente dizimar. A Bíblia diz que Deus também é dono dos outros 90%. Portanto, a nossa responsabilidade é gerenciá-los com sabedoria, com prudência, com bom senso. Jesus ensinou uma lição sobre planejamento e gestão com as seguintes palavras que nós vemos em Lucas 14:28. Presta atenção. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? Lucas 14:28. Esse texto, tem uma aplicação espiritual, mas ele também nos encoraja a contar o custo, a planejar o uso dos nossos recursos materiais. Ou seja, faça um planejamento da sua vida financeira, da sua vida familiar, dos seus sonhos, dos seus projetos, das viagens de férias da família. Qualquer coisa que você for fazer, planeje. Conte qual será o custo. Então a palavra de Deus nos encoraja a contar o custo e a planejar o uso dos nossos recursos materiais. Mas como é que nós podemos preparar um orçamento? Muitos cristãos não praticam essa disciplina de fazer um orçamento.
O orçamento é necessário, é o planejamento do uso sábio do dinheiro no começo de cada mês. E também muitos crentes nem alocam os recursos existentes, ou seja, a sua receita, com os gastos, ou seja, com as suas despesas esperados de acordo com as prioridades estabelecidas. Isso é muito importante, querido. Priorize aquilo que realmente é importante. As coisas secundárias fiquem em segundo plano. A prioridade existem prioridades dentro do contexto familiar, dentro da sua vida financeira, dentro da sua vida pessoal. Então, prepare um orçamento familiar mensal, sabe? Tenha um sistema disciplinado de orçamento familiar. Partilhe as suas experiências com outras pessoas. Faça uma lista de prioridades para a alocação dos recursos materiais, seus salários, seus lucros, seus negócios, o produto do seu trabalho. E lembre-se, o princípio também da generosidade. Existe um outro princípio tremendo. O segundo princípio é o princípio da generosidade em ofertar. Irmãos, dar é uma bênção tão grande para o doador, quem doa, quanto também para aquele que recebe. A Bíblia muitas vezes nos afirma sobre a bênção que é dar. A Bíblia já diz, em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, dar é uma bênção. Um dos assuntos mais pregados nas igrejas hoje é a questão de dar e a promessa da prosperidade. Aqui nós estamos falando não da teologia da prosperidade, mas da prosperidade bíblica. Essa é uma perspectiva bíblica sobre uma questão super importante. Há uma promessa bíblica clara de prosperidade nas palavras de Jesus que nós vimos aqui em Lucas. No entanto, essa deve ser equilibrada com os demais textos da palavra de Deus para nos ajudar a colocar essa questão numa perspectiva saudável e equilibrada. Olha o que diz Tiago 4,3. Pedis e não recebereis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Ou seja, Deus não promete prosperidade como um fim em si mesmo. De acordo com Tiago, é possível obter uma resposta negativa baseada em nossas motivações ou intenções ao orar. Em outras palavras, a prosperidade não é concedida como um fim, mas como um meio para algo maior que Deus deseja realizar através de nós. Por meio de nós, Deus deseja realizar a sua prosperidade equilibrada, saudável, bíblica, conforme nós vemos claramente na vida de Abraão em Gênesis 12:2, quando Deus diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Então Deus prometeu prosperar Abraão, mas o objetivo dessa prosperidade era que ele se tornasse uma bênção para muitas nações. Deus não quer exercer apenas o favor sobre você para estagnar em você, mas que você também seja um favor de Deus na vida das outras pessoas. Da mesma forma que a promessa de bênçãos materiais de Deus sempre tem como objetivo final abençoar outros com os recursos que Ele mesmo provê aos seus filhos. Então pense um pouquinho sobre isso. Você tem sido um bom administrador? Você tem se comprometido em gerir os seus recursos de acordo com a palavra de Deus, com as prioridades de Deus? Viva de tal forma que você esteja sempre pronto para dar contas a Deus de como você administrou aquilo que Ele confiou a você. Eu queria te levar a fazer uma oração agora comigo. Ore assim comigo, um pacto, uma aliança de mordomia. Fale assim comigo: Senhor, eu reconheço que Tu és o dono de tudo que eu tenho. Eu sou apenas o administrador dos recursos materiais que o Senhor me confiou e do tempo que tenho para viver. Eu me comprometo a gerir os seus recursos com sabedoria e pedir a sua orientação para tal. Ensina-me a ser o melhor mordomo daquilo que eu tenho, para que o Senhor possa me confiar mais e mais, em o nome de Jesus. Amém. Se você fez sinceramente esse voto, esse pacto, e realmente desejou isso no seu coração, seja um gerente fiel dos recursos que Deus tem te confiado. Seja um mordomo fiel. Administre bem o tempo e os recursos que Deus tem te confiado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém, amém e amém.